Josué, capítulo de número 11. Nós vamos ler todo o capítulo. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Siron e Aquisaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Kineret, na Cefelá e em Nafote-dor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom. Até Sidom a Grande, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reis. Matou à espada todos os que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gosém, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alac, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Com exceção dos heveus, que viviam em Gibeon, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a tua graça, da tua direção e do teu favor, para que em nome de Jesus sejamos aqui fortalecidos nessa noite. Possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, possamos viver lá fora, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós. Por isso, fala aos nossos corações. Trata com cada um de nós aqui nessa noite, individualmente, também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Pai amado, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, faltas e falhas,
tudo aquilo que temos feito contrário ao Senhor, a tua palavra, a tua vontade. Senhor, nós te pedimos perdão. Trata o nosso ser, move o nosso coração por meio da tua palavra, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de ti. Todo pensamento ruim, medo, apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas, das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós chegamos hoje ao capítulo aqui que acabamos de ler, capítulo 11, onde nós vamos ver a conclusão, né, de toda a empreitada de Israel por dominar ali a terra de Canaã. Esse capítulo aqui ele vai concluir então essa história de conquista sobre Canaã. Nós vimos aí no culto passado a conquista da parte do sul, né, no capítulo anterior. Hoje está sem o mapa ali, Sofia. Tá? Depois eu volto. Então a gente vê a conquista da parte do sul e hoje a gente vai ver que Israel vai em direção à região norte então da terra e vai conquistar e vencer aqueles povos ali daquela região. Parece-nos aqui que Josué deu um pequeno descanso ao seu povo, mas logo a empreitada aí vai continuar em direção ao território do norte. E a primeira coisa que nós vemos nesse capítulo é justamente mais uma aliança levantada aí contra Israel. Josué havia conduzido o povo sob uma empreitada ali bem gloriosa, né, bem vencedora, cheia de milagres, né, cheia de vitórias milagrosas ou milagres vitoriosos, né, por onde quer que a gente enxergue aí, nós vimos o favor de Deus, o cuidado de Deus sobre o povo de Israel. Deus estava então operando milagres, encorajando o povo, e o povo indo, e as vitórias foram acontecendo. Nós percebemos também ao longo desse livro, nós poderíamos dizer uma espécie de amadurecimento do povo de Israel. Nós vemos eles com no primeiro momento ali, muita dificuldade por conta do pecado no meio do povo, né? Embora aquele episódio em Jericó tenha sido de uma pessoa, né? Que culminou na derrota em Ai, mas é o pecado que está no meio do povo. A gente percebe depois eles envolvidos ali pelos gibeonitas, acabaram se permitindo ser enganados, mas aí no último capítulo nós vimos aí uma série de vitórias, né? Então parece que realmente assim é como se Israel estivesse amadurecendo. Deus os está encorajando, os guiando, e eles estão avançando, né, e vencendo, e sendo então aí fortalecidos aí de vitória em vitória. Bom, então nós vamos ver agora que os cananeus vão se reunir mais uma vez e ir em direção a Israel, ou a fazer aí uma nova investida sobre Israel. Nós vemos agora um novo líder, né? Há um novo líder aqui colocado sobre esse povo, sobre esse grupo aqui que está se movendo agora, né? Jabim, rei de Azor. Esse é o líder agora, esse é aquele que está agora mobilizando vários desses líderes agora contra Israel, fazendo com que eles possam ali entender que é necessário fazer uma investida contra Israel, avançar contra Israel. E aí o versículo 1, versículo 2, versículo 3 descreve aí todo esse grupo. Nós não vamos ler novamente aí, mas descreve aí todo esse grupo, né, toda essa aliança que está se formando desses habitantes ali então da região de Canaã para ir contra Israel. É interessante que esse grupo que se forma agora parece ser verdadeiramente um grupo mais forte do que o anterior. Os inimigos estão se juntando, e o texto nos diz aqui no versículo 4, que eles saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Então eles estão mobilizados, eles estão sabendo o que aconteceu, ou seja, né,
no popular, não podem entrar errado. Eles já sabem o que Israel fez com os outros povos da região sul. E agora eles estão mais fortalecidos. O texto nos diz aqui que eles estão com cavalos e carros, né? Então eles estão indo contra Israel aí de uma maneira mais articulada, né? O primeiro momento que a gente consegue perceber aí o uso de cavalos e de carros, coisa que Israel não tinha, né? Eu já falei aqui nos outros capítulos, né? Nós já comentamos que Israel estava mais para um monte de sem terra, levando ali os seus equipamentos ali de arar a terra, de tentar fazer alguma coisa ali para sobreviver, do que verdadeiramente um exército. Então, quando esse exército vem numeroso, forte, e vem aqui com cavalos e com carros, realmente isso demonstra o seu poder e demonstra a sua articulação. E demonstra aqui também que eles entendem que unidos eles podem realmente conseguir vencer o exército de Israel, embora Israel venha se demonstrando até agora muito poderoso por conta do Deus de Israel. Percebam, meus irmãos, então, que a primeira coisa que a gente pode refletir aqui nessa noite é que a unidade desses inimigos do povo de Deus deve ser também um exemplo para o próprio povo de Deus. A unidade dos inimigos do Senhor deve ser um exemplo, nesse aspecto, para os amigos do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente vê no meio do povo de Deus, dos amigos do Senhor, é briga, desunião, é falta de unidade, é falta de aproximação, é falta de vínculo. Não queremos caminhar juntos, não queremos nos fortalecer juntos. Muitos que se consideram superiores aos outros e acabam que nessa ausência, então, de unidade, nessa ausência de fortalecimento, o povo se enfraquece. A obra vai sendo enfraquecida. É claro, meus irmãos, que nós não estamos falando de se aliar de qualquer jeito, ou que vale qualquer coisa, ou que qualquer um que faça qualquer coisa, ou simplesmente diga ser povo de Deus, vale se juntar. Não é isso. Mas em que direção nós estamos indo? O que nós estamos buscando? Em que se está pensando? Nós vivemos, por exemplo, no tempo pós-reforma protestante, onde a reforma acabou nos ensinando que vale muito lutar pela verdadeira pregação do evangelho. Vale muito ir em direção daquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus. Vale muito buscar e ser parte da igreja que é bíblica, que ama o Senhor, que busca pregar a verdade do evangelho. Só que, a despeito disso, muitos têm aproveitado, então, essa situação para simplesmente causar contendas, desunião, rompimentos de qualquer maneira, se aproveitar. Quantas vezes aí nós já não vimos, né, rompimentos, por exemplo, dentro de uma determinada denominação. A igreja vai lá e se rompe. Aí parte para um lado, parte para o outro. Aí uma parte ali muda de nome, usa um nome parecido, né? E aí, com isso, o povo se divide também. Só que quando a gente vai olhar mais de perto, quando a gente coloca uma lupa, quando a gente se aproxima, muitos desses casos acabam trazendo apenas ali vaidade de homens. Pessoas que estão interessadas em ganho financeiro, pessoas que estão interessadas apenas em arrebanhar um povo para si, pessoas que simplesmente não gostaram disso ou daquilo e não dizem respeito verdadeiramente a aspectos bíblicos, genuínos da palavra de Deus, mas de alguma forma causou uma divisão. É porque o nome é assim, é porque eu não me dou mais com fulano, é porque nós queremos uma visão tal, os outros querem outra visão tal. Humanas, visões humanas, né? Não no que diz respeito à palavra de Deus. Então, nós temos visto isso. Então, assim, embora a reforma tenha deixado um legado muito positivo,
em relação a amar a Deus, a sua palavra, e buscar verdadeiramente viver de acordo com a palavra de Deus numa comunidade que ame ao Senhor, muitos têm se aproveitado disso para criar qualquer coisa, para inventar qualquer coisa. Com doutrinas exclusivas, pensamentos exclusivos, visões, né, que não condizem com a palavra de Deus, e as pessoas vão lá e começam uma denominação, levam para outro lugar, baixa a placa e troca por outra, como se isso simplesmente fosse uma plantação de igreja, fosse iniciar a obra de Deus de uma maneira genuína, e não é. Então o povo de Deus ainda precisa, de fato, aprender nesse aspecto com aqueles que são inimigos de Deus, onde se unem aqui. Nós vimos, inclusive, no último culto do domingo, né? Nós vimos grupos distintos no meio dos judeus, no tempo de Jesus, se unindo contra Jesus. O povo de Deus, muitas vezes, não quer se unir, quer exclusividade. Então, nós temos que tomar cuidado. Nesse aspecto aqui, eles trazem, sim, exemplo. E deveria causar vergonha àqueles que são povo de Deus, àqueles que são igreja, o fato de que muitas vezes caminham esses desunidos. Bom, estava dizendo aqui que o líder agora desse movimento dos inimigos do povo de Israel é Jabim, rei de Azor. Esse é um novo nome. E ele está realmente aqui colocando esses homens para se fortalecer, está buscando ali um exército muito fortalecido. Eles são muitos, eles são fortes, eles são temíveis, eles têm carros, eles têm cavalos. E isso então aparenta ser uma grande vantagem sobre Israel. Os estudiosos apontam que talvez esse exército tenha chegado a mais ou menos 300 mil homens. Então, uma grande quantidade de homens de guerra, de pessoas que realmente estavam prontas para a guerra, e isso então poderia desencorajar o povo de Israel, embora viessem eles ali de toda uma série de vitórias, que nós já vimos aí nos capítulos anteriores. O que Deus faz então? Diz o versículo 6, e o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Bom, meus irmãos, veja isso aqui. Josué já é, para nós aqui, íntimo já dessa história, que nós acompanhamos já nos 10 primeiros capítulos, já deve ser para nós reconhecido como um homem de coragem, como um líder virtuoso, de belas e boas ideias, de belas e boas investidas. Um homem que teme ao Senhor, que deseja realmente fazer a vontade de Deus. Um líder corajoso. Mas ainda assim, parece que diante dessa nova questão, Deus quer encorajar Josué, e é isso que Deus vai fazer. Vai buscar encorajar Josué. Embora ele já tenha lutado outras batalhas, embora já tenha encontrado ali outros conflitos no meio do caminho, mas agora Deus vai lá e nos mostra que ele precisa encorajar Josué novamente. E por que Deus faz isso? Deus está encorajando Josué, mostrando para ele que virá uma vitória, que as coisas acontecerão segundo a sua vontade, mas mostrando, meus irmãos, talvez em primeiro lugar, que nós não podemos e não devemos nos apartar de Deus. Situações novas exigem certamente a nós novo encorajamento de Deus. Por quê? Porque talvez nós temos uma tendência, e certamente pecaminosa, de nos acharmos em algum momento acomodados. Eu já venci uma vez, vencerei novamente. O Senhor estava comigo, então Ele vai continuar, então eu posso relaxar. E é por isso, meus irmãos, que muitos acabam acomodando.
Muitos acabam parando no meio do caminho e muitos acabam baixando a sua guarda. Porque se pegam muitas vezes com o pensamento, não, já aconteceu, então se já aconteceu uma vez, vai acontecer novamente. Não, meus irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos ser encorajados constantemente pela palavra de Deus. Ensinados e dirigidos constantemente pela palavra de Deus. E agora o João estava comentando comigo assim, pai, sabe o que eu vi na academia? Fulano de tal. Aí eu falei, ele falou contigo? Ele falou, acho que ele não ia falar comigo não. Pela cara que ele tá, eu falei, que cara? Ah, tá todo esquisito, de brinco, não sei o quê, uma cara toda estranha. Aí eu falei um negócio pra João, eu falei, olha, esse rapaz, ele era envolvido com tudo na igreja. Tudo na igreja. Eu brincava com ele, falava assim, se tivesse só bastava ter um colchonete, ele ia para qualquer coisa e topava tudo. Tudo ele estava envolvido. E hoje está distante. E o que a gente aprende com isso? Que estar envolvido na igreja, de estar hoje, não é garantia de estar amanhã. Ao mesmo tempo, quem está com o coração em Deus vai estar envolvido. Agora, o envolvimento não é garantia de que o coração está em Deus. Por isso, a cada dia, meus irmãos, nós precisamos nos aproximar de Deus. A cada dia, a cada novo embate, novo dilema, nova dificuldade, nós precisamos nos aproximar de Deus. A cada nova graça, nós precisamos nos dobrar diante do Senhor e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse dia, pelo café, pelo pão, por a gente estar aqui agora. Quantas pessoas hoje não tiveram um dia muito mais complicado que o nosso, a ponto de repente, agora estarem resolvendo uma bomba, com alguém no hospital, alguma situação muito difícil de tratar? Nós estamos aqui, isso é graça de Deus. É graça do nosso Senhor. Então, cada momento, cada nova situação, cada situação de perigo, encorajamento da parte de Deus, o nosso relacionamento com o Senhor tem que ser renovado constantemente, meus irmãos. Constantemente. Nem Josué, esse grande líder que abre mão do encorajamento de Deus. Ele não despreza. É claro que aqui é uma procura do próprio Senhor para encorajá-lo. Talvez por conhecer o seu coração ali diante daquela situação. Mas certo é que não há sequer nenhuma gota de desprezo da parte de Josué. Deus está aqui garantindo a Josué o sucesso. E ele diz, amanhã, a esta hora, eu entregarei todos mortos a Israel. Deus disse exatamente o que iria acontecer. Amanhã, nessa hora, fique tranquilo, vai estar tudo resolvido, Josué. Vai estar tudo resolvido. Então, com essas palavras, o Senhor busca dar a eles, então, confiança. A obra é minha. Deus está lembrando para eles que a obra é do Senhor. Nós precisamos lembrar todos os dias disso. A obra é do Senhor. Não é nós. Não somos nós, pelo que temos, pelo que fazemos. A obra é do Senhor. O cuidado é dele. Se amanhã você está, exemplo, tá, gente, hipotético, eu sei que vocês já estão tudo com o dinheiro no bolso, mas se amanhã você está esperando para receber o 13º e já está contando com ele para pagar as coisas, o outro já está com o aplicativo na mão, esperando cair. Se você está contando com isso, entenda, é graça de Deus. É graça de Deus. O que é o 13º salário? É um salário extra para quem trabalhou um ano inteiro. Em tese, se você vai receber o 13º, é porque você trabalhou o ano inteiro lá nessa empresa, que todo dia você vive essa relação de amor e ódio com eles, mas você continua lá. Então você vai receber 13º salário, porque você trabalhou o ano inteiro. Quantos não conseguiram chegar até o final do ano? Tinham direito, não conseguiram usufruir disso. Não vão conseguir.
Se nós temos, graças a Deus. Temos um trabalho. Glória a Deus por isso. E o Senhor, então, segue nos abençoando. Então, lembrar que tudo é por obra de Deus deve fazer parte do nosso coração, da nossa vida, da nossa fé fervorosa. É graça de Deus. Graça do nosso Senhor. E isso é bom, meus irmãos. Deus, então, faz questão de lembrar Josué disso. O que mais faz? Deus ordena Josué a tomar uma atitude. Ele diz assim, a você caberá vencer os soldados? Não. Tem uma coisa, Josué, que você tem que fazer. Uma coisa aí é responsabilidade de você. Cortar os tendões dos cavalos e queimar os seus carros. Olha que interessante. O que Deus está tratando aqui no coração? Duas coisas. Com essa mesma fala, Deus está tratando duas coisas. Primeiro, talvez a possibilidade de que o temor se apoderasse do coração dos israelitas, quando vissem ali os cavalos e os carros se aproximando. Isso demonstraria poder daquele exército. Então o Senhor disse, ele só vai fazer uma coisa. Você vai cortar os tendões dos cavalos e você vai queimar os carros. Certamente Josué compartilhou com o povo ali, então, essa fala de Deus aí. Para que o povo fosse encorajado. Então, quando vieram os carros, quando vieram os cavalos, o olhar deles passa a ser diferente. A perspectiva deles é diferente. Não é um inimigo que vem com toda a força para nos derrotar. Está vendo ali, eles estão vindo. Mas o Senhor nos garantiu que o final dessa história vai ser nós cortando os tendões dos cavalos e queimando os carros. Essa vai ser a nossa responsabilidade. Isso muda a nossa perspectiva. Meus irmãos, a palavra de Deus precisa mudar a nossa perspectiva sobre todas as coisas. Está difícil? Tempo complicado? Mas o Senhor nos garantiu que Ele estaria conosco todos os dias. Isso muda a nossa perspectiva. São tempos difíceis, tempos complicados, mas o Senhor nos garantiu que o fim de todas as coisas é para a glória dEle, o final de todas as coisas será a vitória do nosso Senhor. Isso muda a nossa perspectiva. Muda a nossa perspectiva. Sabe aqueles programas policiais no começo da manhã ou no final da tarde, né, que muita gente gosta de assistir aquilo ali? Essas coisas mudam as nossas perspectivas. Quando eu começo a olhar só para aquilo ali, eu fico, olha, assustado. O mundo está assim. Hoje não precisa mais, né? No Instagram está cheio de página também policial. Toda hora, tudo que acontece na cidade. Muda a nossa perspectiva. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu escuto aquilo que o Senhor fala para mim, isso também precisa mudar a minha perspectiva. Mas de uma maneira positiva. Eu continuo a confiar, eu continuo a crer, eu continuo a caminhar, porque eu sei que o Senhor já me disse o que vai acontecer no final. Nós somos a fé do livro. Nós estamos aqui com a Bíblia, a palavra de Deus. Sabe o que é maravilhoso desse livro? É que aqui tem uma história, e a história nós já conhecemos o fim. No final, o nosso Deus vence, amém? E nós cremos nisso. Isso é maravilhoso para nós. Josué está escutando isso da parte de Deus. Eu vou entregar os seus inimigos nas mãos de vocês. Só tem uma coisa que você vai precisar fazer. É só o finalzinho lá. Cortar os tendões dos cavalos e queimar os carros. Que maravilha. O povo já vai à batalha com uma perspectiva diferente. Mas tem mais uma coisa que o Senhor faz aqui por meio dessa fala. Ele está tirando ali do coração dos seus homens, do seu povo, qualquer possibilidade de colocar a sua expectativa naqueles instrumentos de guerra. Qualquer possibilidade. Nós vamos ver daqui a pouco, mais à frente, que assim como aconteceu em outras cidades, o povo de Israel vai ficar com todo o disposto de guerra. Ou seja, tudo aquilo que for apanhado ali nas cidades, todo o ouro, toda a prata, todos os tecidos nobres, tudo isso eles vão poder ficar. Mas os cavalos de guerra e os carros não.
Os cavalos terão os tendões cortados e os carros serão queimados. E por que Deus faz isso também? Para que o povo não coloque a sua confiança agora naqueles instrumentos. Porque nós temos mais uma tendência muito pecaminosa, que é, depois de ter alcançado vitória por parte de Deus, colocar a nossa expectativa e a nossa confiança naquilo que temos. Veja só, o cara está quebrado, tem dinheiro para nada, está sofrendo. Vem para a igreja, ora, o Senhor, dá um emprego, Pai, não tem condição, não tem saída. Qualquer coisinha que tem na casa dele lá, uma comidinha melhor, e diz assim, oh Deus, obrigado, Senhor, que só o Senhor mesmo para preparar isso aqui. Coisa maravilhosa, Deus. Aí fica cheio de alegria. Cada coisa que ele ganha pequena, ele se enche de alegria, de júbilo, mas aí o Senhor foi lá e deu a ele a possibilidade dele ganhar o seu pão de cada dia por meio do trabalho. Ele foi lá, e foi melhorando, foi crescendo na empresa, foi ganhando mais. Aí daqui a pouco, onde é que está a expectativa dele? Onde é que está a sua confiança? Muitas vezes não é mais em Deus, é no trabalho, é no seu conhecimento, é o quanto ele conhece, nos seus diplomas, seus cargos, no quanto ele ganha, quanto ele tem na conta, quanto ele tem de crédito no banco. Isso começa a ser a sua confiança. Ele não vive mais na expectativa de que Deus supre as suas necessidades. Quem supre as suas necessidades? É o gerente do banco, porque quando ele estiver aperreado, ele liga lá e ele tem crédito lá para fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele não ora mais. Por que ele não ora? Porque tem um cartão de crédito no limite alto. Se faltar no mês, se não completar, ele passa o cartão e paga depois. O nosso coração, meus irmãos, tem essa tendência pecaminosa horrível, de que em algum momento nós começamos a confiar em nós mesmos. Confiamos em governos, confiamos em economias, confiamos em ideologias, confiamos em nós, e está errado. O Senhor nos convida a cortar os tendões dos cavalos e queimar os carros, onde nós temos colocado a nossa confiança. Porque uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor, amém? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não deposite. Por mais que tenhamos meios, posses, bens, possibilidades, contatos. Eu sempre tenho um contato, sempre tem alguém que me ajuda, sempre tem alguém que faz, sempre tem alguém que desenrola. Confie em Deus antes de todas as coisas. Não perca o hábito de orar a Deus. Deus pode até usar aquele instrumento, aquele contato, ele pode usar o seu emprego, ele pode usar os seus clientes para abençoar, mas não deixe de orar e colocar em Deus a sua confiança, a sua expectativa. E uma vez sendo alcançado, não deixe de agradecer a Deus. Deus, o Senhor enviou. O Senhor enviou a pessoa, o Senhor enviou o salário na hora certa, o Senhor enviou os clientes, o Senhor enviou. Deus é Deus Todo-Poderoso, é nesse que nós confiamos. Então o Senhor orientou ali e disse, Josué, só tem uma coisa que eu quero que você faça. Acabou a batalha, corta os tendões dos cavalos e queima os carros. Vocês precisam continuar confiando no Senhor. Bom, essa é, então, a sabedoria e a bondade de Deus aqui diante de tudo isso. Fazendo com que, então, o povo seja instruído, seja direcionado a fazer as coisas segundo a sua vontade. Veja então o versículo 7, nos diz que Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. Bom, Deus direciona o povo de Israel e agora o exército vai junto com Josué de uma maneira apressada contra os inimigos. E os surpreende. E olha que interessante. Deus, na sua maravilha, conduzindo ali o seu povo, coloca os inimigos em confusão. Porque como eles eram mais fortes, estavam ali armados, estavam equipados com cavalos e carros, algo que Israel não tinha, certamente eles imaginaram, Israel não vem contra nós. Nós vamos nos posicionar aqui, mas Israel não vem contra nós.
Mas o texto agora nos diz que Josué e todo o seu exército surpreenderam os inimigos junto às águas do Merom e os atacaram. Enquanto eles estavam lá esperando ali, ou tramando, se preparando, Israel veio de tal forma que confia em Deus, veio de tal forma que confunde os inimigos, veio de tal forma que agora honra a Deus com a sua atitude. Eles seguiram. A nossa confiança em Deus, meus irmãos, deve fazer com que nós venhamos a dar os passos segundo a vontade do Senhor, confiantes. Certamente o Senhor dirige o povo de Israel para essa atitude, encorajando ali, nós vimos no versículo 6, encorajando Josué. Deus então encoraja o povo vai e há sucesso então aqui nessa batalha. Veja o versículo 8. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Houve êxito então. O Senhor está sendo honrado, porque há vitória no meio do povo de Israel, mas não é uma vitória qualquer, é uma vitória que vem de acordo com a vontade do Senhor. Não há mérito nesses homens, porque o texto nos deixa claro que foi o Senhor que os entregou nas mãos de Israel, não há mérito neles, mas eles fazem. Aqui, meus irmãos, o texto nos mostra que essa íntima relação entre a soberania de Deus e o trabalhar do homem. Deus é soberano, mas nós trabalhamos. Deus é soberano, mas nós agimos, fazemos. Deus é soberano para trazer até perto de nós aqueles que são salvos, mas nós pregamos o Evangelho. Deus é soberano para fazer segundo a sua vontade, mas nós não estamos parados, de braços cruzados, nós estamos agindo, nós estamos indo, mas no final das contas toda a glória seja dada a Deus. Especialmente aqui nesse caso, esses homens não se dobram diante de Israel, eles não se entregam, eles não querem ali parar, eles não querem um acordo de paz. Então, se eles resistem, Deus conduz Israel ali para a vitória. Israel obedece às ordens do Senhor. Veja o versículo 9. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. No meio da batalha, uma coisa Josué faz questão de observar: a obediência à vontade do Senhor. Nós precisamos estar submissos à vontade de Deus. Sabe quando der aquela tentaçãozinha ali de fazer contrário à vontade do Senhor? Volte atrás e continue obedecendo a Deus. Quando der aquele pequeno desejo no meio do processo ali de dizer assim, não, mas agora talvez nós já tenhamos vencido, então dá para pensar dessa maneira. Volte atrás do pensamento. Esse pensamento equivocado, enganoso, deixa ir para lá, submeta-se à vontade de Deus. Era o que Deus havia ordenado. Mas certamente seria muito tentador aqui no final da batalha que Josué então dissesse assim, já que já vencemos, né? Quem sabe um cavalinho, né? Só um pé de pano, não precisa ser um cavalo assim, né, Deus? Pode ser um cavalinho, não precisa ser um carrão, assim, uma carrocinha dessa aí, só para levar umas coisinhas aqui, Senhor. Não, ele obedeceu exatamente aquilo que Deus havia ordenado. Muitos falham nisso, meus irmãos. Iniciam processos com Deus, iniciam um caminho, o Senhor vai direcionando, vai dizendo o que deve ser feito, e aí quando parece que as coisas estão dando certo, parece que a vitória já está ali concluída, aí o inimigo vem e sopra nos ouvidos. E aí, você não vai ficar só com um negocinho, não? E aí, você não vai aceitar isso aqui? E aí, quem sabe agora, não já está tudo certo, né? Agora você não precisa, né? Você estava muito fielzão aí, mas agora você não precisa mais ser tão fiel, sabe? Porque as coisas estão tudo dando certo. A voz de Satanás é assim.
E nós precisamos tomar cuidado. Josué permanece junto com o povo ali, obediente ao Senhor, fugindo ali da sua própria vontade, anula ali o seu próprio querer para continuar submisso ao controle de Deus, confiando no poder de Deus, na sua palavra, desprezando ali os carros e os cavalos, dizendo: Senhor, nós confiamos em Ti. Comece confiando em Deus, termine confiando ainda mais no Senhor. Assim nós devemos seguir. Não deixarmos o nosso ser levado pela tentação no meio da caminhada. Versículo 10 em diante, nós vamos ver agora a descrição aqui das vitórias. O texto diz que na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam, destruiu totalmente como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. E aí o texto vai dizer: contudo não incendiou ali aquelas cidades, a não ser Azor, enfim. O texto está descrevendo aqui agora as vitórias que vêm sobre as cidades depois dessa primeira batalha. Então entenda bem aqui a descrição. Foi montado um exército muito forte. Esse exército foi derrotado por essa investida aqui que Israel fez. O texto diz que eles estavam acampados junto às águas de Merom. Israel ataca então esse exército, vence ele, e agora Israel sai a vencer as cidades que estão fatalmente ali, agora desguarnecidas, estão sem ali os seus soldados. Israel faz então agora essa investida. Interessante que o rei de Azor, Jabim, que havia começado isso tudo, ao que nos parece, fugiu para Azor, achando que ali ele poderia estar recluso. Josué foi buscá-lo lá, e ali o venceu. E a exemplo daquilo que nós vimos no culto passado, na quarta passada, assim como os outros que acharam que ali estavam escondidos naquela gruta, naquela caverna, agora está aqui também o rei de Azor, achando que em Azor ele está escapando, né? Está fugindo. Mas ali foi então o lugar da sua armadilha. Ali ele foi morto, a sua cidade foi queimada, mais uma vez os inimigos de Deus sendo destruídos. E agora as outras cidades por toda essa região foram sendo conquistadas ali, e o texto agora menciona apenas de maneira geral. Há um destaque aqui para o rei de Azor, e depois as outras cidades aqui vão sendo mencionadas apenas de uma maneira geral. Israel agora está aqui, banhada de sangue e cheia de tesouros. Banhada de sangue porque houve morte, aqui as pessoas estão sendo mortas, estão sendo destruídas. O texto diz, versículo 14, os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Então a vitória está acontecendo, mas ao mesmo tempo está acontecendo ali uma espécie de colheita. Eles estão ali tomando ali para si aquilo que Deus havia ordenado. Vocês vão poder ficar com isso. Os cavalos e os carros não, mas o despojo de guerra é de vocês. Vocês vão poder ficar com isso. Então sempre há, meus irmãos, aquilo que o Senhor vai dizer, isso é seu. A palavra diz que a riqueza do pecador é armazenada para o justo. Dessa maneira, aquilo que esses pecadores haviam ali armazenado, agora está ficando com o povo de Israel. Deus está direcionando assim, porque afinal de contas, tudo é dele. Tudo é do Senhor. De todo ouro, de toda prata, tudo é dele. Deus então direciona agora tudo isso ao seu povo. O povo então consegue essas vitórias. E qual é o grande destaque disso tudo aqui? É a obediência do povo de Israel, em especial aqui, a obediência de Josué. Veja o versículo 15. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu,
sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Bom, nenhuma cidade, exceto os gibeonitas, quis fazer acordo com Israel. Ao que nos parece, pelo exemplo dos gibeonitas, e nós comentamos isso quando nós tratamos sobre essa parte, ao que nos parece, talvez, se esses povos estivessem arrependidos, tivessem se dobrado diante de Israel, Deus teria misericórdia deles. Embora a ordem inicial fosse de que todos eles fossem ali derrotados, devastados e mortos, ao que nos parece, eles teriam misericórdia se arrependessem, mas não se arrependeram. Seus corações estão endurecidos. E o que Josué faz então? Obedece. Tudo o que o Senhor havia ordenado, tudo que veio da parte do Senhor por meio de Moisés, Josué obedeceu. Então os cananeus estão com seus corações ali duros, obstinados. Josué está com o seu coração entregue em obediência ao Senhor. Permanece firme. Deus havia tornado o coração desses homens ali endurecido, é o que o texto vai nos dizer. Mas Josué permaneceu fazendo a vontade do Senhor. A dureza do coração, meus irmãos, é o maior mal do pecador. É a dureza do coração. Olha o versículo 16. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Negueb, toda a região de Gosém, Cefelá e Arabá, e os montes de Israel e suas planícies, desde o Monte Alaque, que se ergue em direção de Seir, até Baal-Gade, no Vale do Líbano, no sopé do Monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus, que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todos conquistou em combate. Pois, versículo 20, foi o próprio Senhor que desendureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Bom, meus irmãos, o que nós vemos aqui? Você lembra de Faraó com o coração endurecido? Ele não começou com o coração endurecido por Deus. Ele começou com o coração endurecido em si. É Faraó, antes de tudo, que peca. Só que diante da sua resistência, Deus faz com que o seu coração permaneça endurecido. O mesmo exemplo nós vemos aqui com esses homens. Eles são maus, idólatras, perversos, cheios de cultos malignos, contrários ao povo de Deus, e agora, resistindo ao Senhor e ao seu povo, o Senhor endurece os seus corações para que não reste dúvida que eles serão condenados e que merecem essa condenação. Eles são castigados por isso. Essa é a destruição do pecador. Está entregue a si mesmo, aos seus próprios pecados, aos seus próprios desejos. O coração endurecido é a marca de quem é contrário a Deus. Por quê? Porque aqueles que estão no Senhor certamente e necessariamente precisam ter o coração amolecido, precisam ter um coração dobrado, porque precisam se arrepender. Não há e não haverá nos céus alguém que não esteja ou que não tenha tido um coração arrependido. Essa é a marca dos que estão em Deus. Arrependimento. Um coração se dobrando, se curvando diante de Deus. O contrário é justamente esse coração duro, que não aceita a instrução, que não aceita a orientação, que não se dobra diante do Senhor, que não aceita a palavra de Deus, permanece então endurecido, persiste contra Deus, por fim, colhe as consequências da sua maldade. Por isso, meus irmãos, estejamos atentos. O
texto nos diz, no versículo 18, que Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Foram alguns anos ali nessa batalha. O texto não fala exatamente em tempo, assim como não falou no capítulo anterior, embora tenhamos falado no capítulo anterior que dá uma impressão de que tudo foi muito rápido, parece realmente que foi. Agora não, agora o texto faz questão de dizer que nessa batalha aqui durou muito tempo. Especialistas vão talvez chutar aqui uma coisa de 5 anos, um longo período agora dessas batalhas, dessas vitórias aqui que estão sendo consumadas aqui sobre todo esse território. E tem uma batalha aqui em especial, que o texto faz questão de ressaltar, está nos versículos 21 e 22. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente, também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Bom, o texto destaca aqui, depois de ter passado aí por cima das outras batalhas, sem trazer muita ênfase sobre as outras, embora tenha dito que passou muito tempo, mas o texto faz questão aqui de ressaltar agora a vitória sobre os Enaquins. Talvez na sua versão aí tenha Anaquins, né? Algumas versões trazem Anaquins, outras Enaquins. Mas quem eram os Enaquins? Talvez alguns saibam, né? Eles eram gigantes, povo gigante. Tá lá, vamos ver, tá lá em Números 13. Volte aí rapidinho. Números 13. Versículo 27. Desculpa. 26. Números 13 e 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. São justamente aí os Enaquins. Aí depois o versículo 33, lá embaixo, diz assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Pode voltar lá no texto. Talvez porque o texto faz questão de ressaltar aqui a vitória sobre os Enaquins. Por alguns aspectos. Primeiro, eles eram grandes, eram fortes, brutamontes. A expressão Enaquins, né, ela traz a ideia de pescoço grosso, para justamente mostrar o tamanho desses homens, a força também que eles tinham. E são eles, segundo esse relato em Números, que talvez mais assombraram os espias que foram levar as informações ao povo de Israel sobre a terra. Eles estavam realmente assustados com o tamanho desses homens, com a força desses homens. Mas vejam vocês que agora Deus concluiu a chegada do povo até a terra de Canaã, assim como havia prometido. Está concluindo a vitória sobre todos aqueles povos daquela região, assim como havia prometido. E agora ficou para o final o filé. A batalha com os Enaquins. Aqueles que mais tinham assombrado, aqueles que mais tinham assustado, aqueles que mais causaram pavor nos espias, que levaram as informações, agora são o alvo da batalha contra Israel. Mas veja só o que o texto diz, que Josué os destruiu totalmente também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado, somente em Gaza, em Gade e Asdod é que alguns sobreviveram. Ou seja,
Em 2 versículos, o texto nos mostra que a batalha foi resolvida, talvez sem muitas complicações. Aqueles que um dia causaram temor, causaram pavor ao povo de Israel, agora estão sendo destruídos porque Deus está cumprindo a sua palavra. Deus está fazendo o que havia prometido. Aqueles que um dia causaram pavor ao povo de Deus, agora estão sendo colocados ali, aniquilados verdadeiramente, porque o Deus Todo-Poderoso está agindo. Porque aqueles que são grandes para esse mundo são anõezinhos diante de Deus, são como nada diante do nosso Senhor. Assim, meus irmãos, são as outras batalhas, assim são os outros inimigos, que embora pareçam grandes diante desse mundo, são pequenos diante do nosso Deus, e nós precisamos confiar no Senhor. Amém? Nós precisamos confiar no nosso Deus, que vai e nos conduz para a batalha, e faz com que então nós sejamos bem-sucedidos diante dela. As lutas que a vida vai nos impondo aí, mas se nós estamos no Senhor, precisamos crer e confiar, o nosso Deus é maior, a sua força é maior, não há quem se compare a Ele, não há quem se compare ao nosso Senhor. Mas essa batalha, ela veio apenas no fim de uma longa guerra. Uma batalha que só veio lá no final. Talvez, meus irmãos, por alguns aspectos. Primeiro, o fato de que certamente a grande vitória do nosso Senhor, ela se concretizará um dia. Estamos aqui, diríamos, de vitória em vitória. Cada dia, cada situação. Mas aquilo que o Senhor conquistou na cruz, e que segundo as suas palavras está consumado, nós veremos a sua grande conclusão, a conclusão de tudo isso, o fim dessa história, nós veremos um dia, no dia do nosso Senhor. Talvez o Senhor também tenha feito isso de modo a evitar que Israel estivesse ali diante daquela batalha logo num primeiro momento. Embora o nosso Deus seja todo-poderoso, é por meio das nossas vidas que Ele vai operando a sua obra. E nós não somos todos poderosos. Nós não temos todo o poder. Não temos toda a sabedoria. Não temos toda a força. E Deus vai então nos conduzindo. E talvez você possa perceber então na sua vida que algumas batalhas que você enfrenta hoje e está conseguindo vencer, está encarando, está avançando, está vencendo, você está vencendo. Você não conseguiria nem lidar lá atrás. Deus tem amadurecido você, Deus tem feito você crescer, Deus tem aproximado você da sua palavra, e por meio da palavra de Deus você está sendo fortalecido. E não se engane, é assim mesmo. Ah, pastor, mas minha vida lá atrás, assim, parece que as coisas eram tudo mais light. Quanto mais eu conheço a Deus, parece que o nível aumenta. De fato, meus irmãos, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais Ele vai nos deixando preparados para as novas batalhas. Mais o Senhor vai nos deixando preparados para os nossos novos embates. Israel está aqui nesse momento, certamente, mais experiente em guerras. Chegaram em Canaã, tudo matuto. Acostumado no Egito, só fazer o trabalho lá pesado, carregar pedra, ajudar, colher, fazer tudo isso. Depois, peregrinação no deserto, não faltava comida, não precisava fazer as coisas. Pensa um povo mole que chegou em Canaã, primeira batalha, Jericó, as muralhas caem, precisou fazer nada, dar a volta e tocar a trombeta. E aí Deus vai conduzindo. Batalha de Ai, os caras saem correndo. Depois vem a vitória. E outra vitória. Os exércitos do sul. Agora os exércitos do norte. E por fim, os Enaquins. Assim o Senhor faz conosco. E vai nos amadurecendo. Ele está fortalecendo você. Olhe para trás e veja quem era você, quem eu era. O que nós um dia não encaramos, mas agora encaramos no poder de Deus. O Senhor nos aperfeiçoou e nos aperfeiçoa a cada dia, meus irmãos. Fique firme no Senhor.
Ele te aperfeiçoará. E aí então vem a vitória sobre os Enaquins. O texto então conclui, versículo 23. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso de guerra. Bom, como eu disse agora há pouco, Josué foi obediente. E talvez o grande destaque desse texto, se a gente reler depois com calma, é a ênfase aqui não está nas batalhas. A ênfase desse capítulo é na obediência de Josué. E se nós entendermos que, de fato, talvez tenha sido o próprio Josué que tenha escrito esse livro, imagine você, então, um herói, fazendo questão de não relatar as suas vitórias, de não relatar de quantos ele cortou a cabeça, de quantos ele conseguiu matar, de quantos ele parou de uma só vez, de como ele matou esses homens gigantes. A ênfase de Josué é: eu obedeci o Senhor, eu obedeci o Senhor, eu obedeci o Senhor. Que no final das nossas vidas, meus irmãos, que quando completarmos a nossa carreira, nós possamos parar e refletir, e em vez de mostrar os nossos quadros, as nossas vitórias, as nossas conquistas, troféus, tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós acumulamos de bens, nós possamos ser aqueles que vão dizer: eu obedeci ao Senhor, eu obedeci ao Senhor, eu busquei ser fiel a Deus, eu fiz a vontade do meu Senhor, porque aí, meus irmãos, tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Que o Senhor nos ajude, para que nós possamos realmente caminhar. As batalhas são muitas. A vida nos coloca muitas batalhas. O Senhor está nos instruindo, nos guiando, nos fortalecendo, nos amadurecendo. Mas, ao final de tudo, o que vai valer é nós obedecemos a Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.